Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo descontraído, leve, cheio de histórias para contar. E hoje nós vamos conversar com um empresário consultor que tem muita história boa para trazer para a gente, inclusive informações sobre projetos, orientar a todos nós, inclusive a você que quer aí, seguir nessa área de projetos, enfim. Nós vamos conversar com Chico Maia, como ele é mais conhecido, que é o Antônio Francisco Maia de Oliveira, mas mais conhecido como Chico Maia. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, é uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado, Mara, obrigado pelo convite. Já deixo aqui muito obrigado, à TV Prevê, que foi a primeira emissora que eu ministrei uma entrevista quando eu assumi aqui na administração municipal de Bauru como secretário municipal e, coincidentemente, também foi a última, tá? Então, um prazer enorme poder fazer esse diálogo com vocês aqui hoje. Para conhecer um pouquinho sobre a sua história, gostaria de saber sobre a sua infância, a relação com a família também, para hoje saber quem que é o empresário e consultor Chico Maia. Conta para nós. Bem, eu venho de uma família de pais nordestinos que migraram para o estado de São Paulo nos anos 60. Meu pai trabalhou na construção civil. Naquele período, sempre teve um pé na roça, sempre teve um cantinho de terra para poder cultivar, E, em virtude dessa situação de querer ter um pedaço de terra, nós entramos na luta pela reforma agrária no início dos anos 80, e, em virtude dessa luta por reforma agrária, agricultura familiar, dificuldades financeiras grandes, eu entrei nessa área de trabalhar com projetos internacionais no primeiro momento, E tudo isso, a infância carente, de muitas dificuldades, mas sempre lendo bastante, estudando bastante. Minha mãe, uma grande referência para mim, no sentido de participação comunitária, atuação política, atuação nos problemas dos bairros, Então, isso eu estou falando de 5, 6 anos de idade. Então, desde essa época, eu me lembro de ter participação junto a eles, Meu pai, minha mãe, e isso que mudou o que é a minha profissão hoje, De consultor de projetos, com empresa, prestando serviços no Brasil inteiro, na área de consultoria. É uma grande satisfação, Por quê? Porque isso impacta a vida de muita gente, tá? E é uma gratidão muito grande que eu tenho de poder ver de muitas pessoas que eu converso. Hoje, literalmente hoje, encontrei uma pessoa que veio me agradecer de uma orientação que eu dei para ela, que eu nem me lembrava mais, E fez sentido e impactou positivamente a vida dela, Então, isso que eu faço diariamente, tenho o maior prazer de fazer dessa forma. Transforma pessoas por meio das orientações com os projetos, que inclusive são esses do PROAC, Paulo Gustavo, porque cada um tem a sua particularidade. Exatamente. Trabalho muito com Lei Rouanet, com empresas, com artistas de vários tipos, situações, no Brasil inteiro, com empresas que me procuram para poder orientar como é que elas poderiam fazer deduções fiscais, administrações públicas, municipais principalmente, consórcios públicos, que é o conjunto de prefeituras que se organizam para poder modelar um projeto e ir atrás dos recursos, sejam recursos do governo federal, recursos do BNDES, recursos internacionais. Então, tenho atuado bastante nessa elaboração, formulação e prospecção de recursos para poder financiar políticas públicas. O conhecimento leva as pessoas em lugares, em sonhos que nem imaginam e concretiza. Eu vi nas suas redes sociais, inclusive, não sei se eu vou me recordar da frase exatamente, mas pode me ajudar, que é uma frase de Paulo Freire, falando que o sistema não tem medo de quem tem fome, mas sim de quem tem conhecimento. Exatamente a frase do Paulo Freire, que é tive contato com o Paulo Freire, com o Frei Leonardo Boff, em 1985, num período de muita efervescência política,
né? Nós havíamos saído da ditadura militar em 84, 85 estava naquela questão das diretas já, e eu tive muito contato com Paulo Freire, com Leonardo Boff, né, que é um teólogo da teologia da libertação, e eu acredito muito. E os movimentos sociais que eu participo me deram essa base, né? Nós precisamos perseguir o conhecimento todo dia e toda hora, tá? Porque sem conhecimento, eu até brinco com algumas pessoas, quantas mensagens positivas no sentido de acesso a recursos, acesso a direitos, acesso a oportunidades que tem no Brasil e no exterior, que você recebe por dia? A maioria das pessoas respondem nenhuma, tá? E todo dia tem boas, belas oportunidades, informações que podem levar a um conhecimento e principalmente a um conhecimento transformador, tá? Transformador no sentido do quê? De termos acesso a uma determinada informação, que é um dado no primeiro momento, conectar aquele dado para que ele vire uma informação e dentro dessa informação ele transforme no conhecimento, tá? Então essa é uma base que eu fui aprender no mestrado, tá? Lá na PUC de Campinas, mestrado em Ciência da Informação. Então isso é uma questão que eu persigo todo dia, toda hora, estudando, lendo, quebrando a cabeça, perguntando, né? Agora mesmo, na hora do almoço, eu tive uma situação que eu precisava resolver no Ministério da Cultura. Eu tinha uma percepção do que poderia ser feito, na dúvida, ligo, consulto, obtenho as melhores orientações, tá? Então eu faço isso todo dia, conversando com ministérios, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tá? Para quê? Para que a gente possa ter a informação mais fiel possível, para que a gente faça a coisa certa, a coisa legal, que a gente possa criar um ciclo virtuoso de acesso a recursos, a projetos, e que isso seja uma questão duradoura e para sempre, porque nós estamos falando de políticas públicas, né? E esse país é um país extremamente rico, extremamente pobre no sentido do conhecimento, tá? Muitas pessoas que eu lido no dia a dia, pessoas que estão em vários níveis de governo, viu, gente? Não é só aquela pessoa coitadinha que está lá. Não, estou falando de pessoas que estão em universidades, em empresas, em órgãos públicos, que muitas vezes não conseguem enxergar o lugar que eles estão, se colocar no lugar do outro, para que essa função, essa cadeira, permita que ele seja um intermediador de uma oportunidade transformadora. Vou citar um exemplo. Por exemplo, oportunidade para novas escolas, novos centros culturais, novos projetos culturais, novos projetos esportivos, novos projetos ambientais. Nós estamos aí enfrentando, o mundo todo está passando, o Brasil está sofrendo isso na pele, literalmente, as mudanças climáticas. Eu tenho acompanhado alguns municípios, ido até lá, inclusive, para conhecer o que estão fazendo, por exemplo, nos planos municipais de mudanças climáticas. Aí eu pergunto para você, o que nós estamos fazendo aqui em Bauru hoje para enfrentamento ou adaptação às mudanças climáticas? Que eu saiba, nada. Espero que esteja enganado. Mas essa é uma realidade que nós temos aí, todas as vezes que tem uma pequena chuva no município de Bauru, causa um transtorno enorme, uma tragédia, né? Tragédia. E literalmente morreu, aquele rapaz que morreu nas Nações Unidas, era meu amigo, né, de Campinas, e eu conhecia desde Votuporanga. E, infelizmente, morreu aqui na nossa cidade, e isso me marcou bastante. E aí eu fico me perguntando, por que é que até hoje nós não tivemos a capacidade e a humildade de reunir as forças que nós temos aqui, de preparar um projeto de engenharia, que possa ser levado às instâncias de governo, seja em nível federal, seja na bancada federal paulista, que congrega deputados federais, deputados e deputadas federais, e os senadores que nós temos aqui do Estado de São Paulo. E também podemos fazer da mesma forma, levar ao governo do Estado de São Paulo, levar a alguma agência de financiamento de projetos internacionais, tá? Então, assim, nós temos muitas demandas, mas também nós temos soluções para tudo.
Eu até faço, né, uma pergunta com base nessa sua indagação. Por que não é feito, sendo que tem uma demanda e Bauru, ele é possível evoluir mais, na sua visão? Você, inclusive, já foi secretário aqui também, né? Em umas gestões aqui. Compartilha com a gente. Sim, fui secretário municipal de agricultura. Primeiro, eu fui coordenador, fui diretor de departamento, onde, em comum, união ali com o governo, né, da administração do Rodrigo Agostinho, eu me propus a coordenar a etapa de captação de recursos para o município, tá? E, ao mesmo tempo, tinha uma colega, Silvia de Deus, que ela coordenava a parte da execução desses recursos. E nós tínhamos uma bela dobradinha. Por quê? Porque eu tenho um radar da busca por recursos para o município. E esses recursos chegando, tinha que ter alguém que executasse. Essa é uma dificuldade enorme que as administrações públicas têm no Brasil todo. Porque oportunidade tem todo dia e toda hora. Agora, se a gente sabe que tem oportunidade, mas não tem a organização documental, não tem os projetos de engenharia, não tem os projetos técnicos, você vai perder prazo. Ou você vai mandar um projeto meia boca. E Bauru é uma cidade extremamente importante e tem um corpo técnico na administração municipal extremamente competente. Nós temos uma escola de governo exemplar, tá? Que tem cursos. Se o servidor ou a servidora, os secretários, a prefeita ou o vice-prefeito solicitar, eles montam qualquer formação para os servidores, tá? Eu ministrei vários cursos ali dentro da escola de gestão, né? Tenho um profundo respeito. Por quê? Porque ele forma o corpo permanente da administração pública municipal. E eu prezo muito isso, tá? Eu fui um cargo comissionado na administração, né? Portanto, passageiro. Só que eu fiquei 4 anos no gabinete e mais 5 anos na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, né? De 2009 a 2013, no gabinete do prefeito, Rodrigo Agostinho, e de fevereiro de 2013 a março de 2018, como secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. Então, assim, e na secretaria, era uma secretaria pequena no orçamento, mas extremamente grande na sua área de atuação. Porque todo mundo aqui depende do alimento da agricultura. Todo mundo. Almoça, janta, né? Tem as escolas, tem as creches que servem alimentos oriundos da agricultura familiar. Nós temos 80% do território bauruense está na zona rural. É na zona rural que produz a grande parte da água que deveria abastecer, né? Esse foi um dos projetos que nós atuamos com a Agência Nacional de Águas, conseguimos alguns recursos, com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Agência Nacional de Águas. Então, assim, nós tínhamos todo o corpo técnico dentro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento? Não, mas nós tínhamos a capacidade e humildade de reconhecer que nós precisávamos e precisamos de parcerias, né? Então, parcerias com Senar, CAT, SEBRAE, as universidades. Nós temos 2 faculdades de agronomia, temos faculdade veterinária, temos faculdade de biologia. Enfim, nós temos um corpo de inovação, de ciência, de tecnologias muito grande aqui dentro, né? E, assim, uma coisa que eu sempre prezei, no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir, eu sempre penso o seguinte: o que é que eu consegui fazer de bom para melhorar a minha pessoa e melhorar a sociedade e a comunidade que eu vivo, primeiramente, né? Então, esse é o espírito. E aí você tem que ter um radar de buscar oportunidades, né? Ah, mas esse tem problema, Bauru tem isso, tem aquilo? Tem, gente. Tem um monte de problemas. Mas nós, até então, como gestor e hoje como consultor, eu falo, gente, olha, nós temos a capacidade de olhar, problema tem em todo lugar, mas o grande diferencial é a gente ter a capacidade de enxergar os problemas e buscar soluções onde é que elas estejam, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui de Bauru, que eu tenho conversado. No campo da área central da cidade, que eu
passo ali bastante e me dá uma dor muito grande no coração. Ver como que está uma situação degradante, né? A área central do município de Bauru, tá? Então, assim, por vários motivos, não estou falando dessa administração, muito pelo contrário, né? Mas, assim, de buscar soluções urbanas, de problemas urbanos que nós temos aqui, principalmente, junto àqueles municípios, estados ou mesmo organizações que já passaram por isso. Vou citar o exemplo da área central. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem belíssimos exemplos que eles têm um programa de cooperação para recuperação de áreas centrais. E eles atuam, tem uma cooperação alemã, via a agência GTZ da Alemanha, do governo alemão, que atua dentro do Ministério das Cidades, orientando, cooperando com municípios que queiram transformar suas realidades urbanas. E tudo isso também é possível fazer por meio dos projetos, como você já vem sinalizando, e você também tem essa expertise em fazer. Também é possível. Sim, extremamente possível. Olha, você vai continuar falando para nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não saia daí, voltamos já. Voltamos com Conversa Diária falando com Chico Maia, que ele é responsável, inclusive consultor para a área de projetos. Essa parte você mencionou que para o poder público também você orienta do privado e tem a sua importância. E a gente estava falando sobre também a importância da agricultura familiar para a cidade. Eu gostaria que você explorasse um pouco para nós, associando tanto a questão do projeto quanto a agricultura familiar, da sua importância, inclusive aqui para Bauru. Sim, minha origem é na agricultura familiar, né? Mesmo morando na área urbana, mas sempre com os dois pés na agricultura familiar. Vou citar um exemplo, Mara. Neste exato momento, o governo federal está com 4 tipos de projetos que as prefeituras podem pleitear recursos ou as organizações da sociedade civil, associações, cooperativas, fundações, podem pleitear recursos voltados à agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é responsável por pelo menos 70% do alimento que chega na nossa mesa, tá? Feijão, arroz, frutas, verduras, legumes, ovos, leite, mel, isso aí oriundo da agricultura familiar, tá? Então nós temos que cuidar bem, mas muito bem mesmo, e valorizar. Então, sabendo que tem 4 chamadas públicas hoje, quem é da agricultura familiar que sabe disso? Por outro lado, a partir do momento que é feito a submissão de um projeto, é possível a gente angariar e ir atrás de apoios dos parlamentares que têm interesse na agricultura familiar, que têm interesse na região de Bauru, certo? Então, a partir de uma ação de um município, tá? De uma prefeitura como Bauru, como Pederneiras e outras, é uma ação extremamente importante de fortalecimento da agricultura familiar. Uma outra ação que eu prezo demais aqui em Bauru, um valor enorme que nós temos, e às vezes a gente não reconhece, que a Secretaria de Agricultura tem um corpo técnico, engenheiros, agrônomos, engenheiro agrícola, engenheiro florestal, estão lá, prestando assistência aos munícipes. Extremamente louvável. Nós temos aí uma oportunidade de agregar valor à produção, que o município de Bauru tem legislação para isso, tá? Nós temos uma grande oportunidade que é comercializar os produtos oriundos da agricultura familiar. Por meio dos projetos também? Por meio dos projetos, sim. Tudo por meio dos projetos? Sim, também. Então, para isso, eu tenho que me preparar documentalmente, preparar com os projetos, para poder cumprir os prazos e os requisitos necessários para ter um projeto bem avaliado, tá? Então, as associações, cooperativas, fundações que poderiam ser proponentes desses projetos, muitas vezes não sabem, certo? Por quê? Porque a demanda do dia a dia consome a gente. Então, se a gente, quando eu falo gente,
são gestores dessas organizações, desses municípios. Então, eu considero extremamente relevante que os municípios, que a maioria dos municípios da nossa região, ou do estado de São Paulo, são municípios agrícolas, assim como são os municípios do Brasil, certo? Então, os nossos administradores precisam dar uma atenção especial para esse setor, né, da agricultura familiar. E quando eu falo fortalecimento, é desde assistência, produção, comercialização, equipamentos, melhoria genética de gado, tecnologias, inovação, exportação, por que não? Né? Imagina o seguinte, esses dias no Ciesp, eu participo de vários fóruns que às vezes o cara fala, mas você não é da agricultura? Eu falo, gente, eu sou antenado. Tinha um agricultor, me parece que era de Araçatuba, estava aqui no Ciesp de Bauru, porque veio conhecer um programa chamado PIX, que eu oriento, recomendo que todos aqueles que têm intenção de fazer exportação, que procure esse setor lá no Ciesp. Por quê? Porque era um agricultor que produzia ovos de codorna, fazia conservas e exportava, certo? Então, todos os agricultores, independente do tamanho da sua propriedade, ele pode pensar um negócio junto com esses órgãos de governo, com esses programas de governo, tá? Que no caso do PIX está no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que está lá com recursos públicos para poder orientar bem o empresário brasileiro. Hoje você presta esse serviço como consultor tanto para a área pública quanto para a privada? Como que funciona? Sim, pública, privada, tem coisas que não é da minha alçada, mas eu recomendo que procurem melhores especialistas para poder orientar bem. Uma coisa que me tira os cabelos é ser mal orientado, tá? Então, seja dentro da administração pública, dá uma boa orientação para o munícipe, para a pessoa que te procurou, tá? A cordialidade, a educação em orientar da melhor forma. Por quê? Porque tem muita gente, mas muita gente precisa de uma boa informação, de portas, para poder bater, ser bem atendido, bem orientado, ser recomendado, para poder acessar uma vastidão de políticas públicas que estão aí, mas que precisam chegar na ponta. Você até comentou no primeiro bloco que é importante a gente acordar e pensar, né? O que eu vou fazer hoje? Qual é a diferença que você vai fazer para si mesmo e também para quem está em torno, para a sociedade, enfim. Você sempre teve essa base, já que vem do seu pai também, que você pode compartilhar conosco, que ele já tem essa ação desses movimentos sociais e você procura seguir esse legado também do seu pai de alguma forma. Ah, sim, né? Quem me orientou foram meus pais, né? Pai e mãe, primeiro, em estudar sempre, buscar o melhor, ser honesto e ganhar o mundo. E se tiver algum problema, vai voltar, vai ter uma porta aberta para poder reconstruir suas vidas. Sua vida, no caso. Então, assim, foi de uma necessidade extrema de falta de orientação. A gente ia em prefeitura, né? Nós participamos de luta pela terra. Então, a gente chegava em prefeitura, não era atendido por prefeito, por vereador, por ninguém, certo? E isso foi me instigando. Olha, não é possível que ninguém queira falar com a gente, né? Nós estamos aqui limpos, honestos, querendo trabalhar, querendo produzir alimento, querendo gerar desenvolvimento e prosperidade. E ninguém quer falar com a gente. Por quê? Porque tem um preconceito muito grande contra pobres, pretos, mulheres, enfim, tem um preconceito, infelizmente. E isso foi me levando, isso era um menino, né? E através dos meus estágios, né? Na época eu estudava escola agrícola em Dracena, e tive a grata satisfação de conhecer uma ONG chamada Proter, Programa da Terra, que eu tive a felicidade de trabalhar junto com o professor Plínio de Arruda Sampaio, que depois chegou a ser candidato à presidência da República, candidato a governador, né? E a gente trabalhava como nós estamos trabalhando aqui, em comunidade mesmo. E aí o professor Plínio falava o seguinte, olha, nós temos que nos organizar documentalmente, nós temos que prospectar recursos através dos projetos no Brasil, que era uma dificuldade grande, ou em qualquer lugar do mundo, tá? Então, através dessa instituição,
A gente mandava projetos para a Alemanha, para a Itália, para a Suécia. E eu digo isso, Mara, pelo seguinte: na época, a gente morava em beira de estrada, não tinha casa, não tinha energia elétrica, não tinha internet, não tinha celular, não tinha Google Tradutor, não tinha nada, não tínhamos acessos, né? Hoje nós temos tudo, tá? Só que eu vejo o seguinte: hoje, com todo esse aparato tecnológico que nós temos, as pessoas estão fazendo muito menos do que fazíamos nos anos 80, nos anos 90, certo? Inclusive na área da comunicação, certo? Da comunicação, do desenvolvimento de projetos, de se organizar, de confiar no outro, certo? Até aproveitando, né, dessa questão que você traz das pessoas, né? Você fura uma bolha, digamos assim, porque essa questão de ser preto, pobre, mas quando a gente fala pobre, não é pobre no financeiro apenas, mas a gente até mencionou sobre, né, Paulo Freire, que a pobreza ela não é na economia somente. A pobreza a partir da falta do conhecimento. Você fura essa bolha a partir do momento que você estuda, você busca conhecimento, você inclusive foi reconhecido, né, na Câmara Municipal com 2 prêmios. Que é o Zumbi e Luísa Maim. Bauru me proporcionou, né, primeiro, trabalhar na administração e através dos conhecimentos dos grupos do Conselho Municipal da Comunidade Negra, que tem um profundo respeito, eu fui premiado, né, pela Câmara Municipal com o prêmio Zumbi dos Palmares, né, e o Conselho me outorgou o prêmio Luísa Maim pelas iniciativas que a gente tem de combate ao racismo, de fortalecimento das comunidades de terreiro, tá? Dos povos e comunidades tradicionais. Então, hoje, eu até me culpo um pouco, porque assim, tem tantas oportunidades de fortalecimento aos conselhos municipais da comunidade negra, que aqui nós temos um extremamente atuante, mas que poderia estar muito mais fortalecido, né? Inclusive com recursos via Fundação Palmares, via Ministério da Cultura e outros ministérios. E Bauru foi para mim, um grande laboratório. Por quê? Porque eu consigo olhar para a nossa cidade e, a partir da nossa cidade, olhar para o governo federal, olhar para o governo do estado, olhar para as agências de financiamento no Brasil e no exterior e enxergar oportunidades. Das várias vertentes que eu já disse aqui, seja para a prefeitura, seja para o setor empresarial, seja para o setor da sociedade civil, sem fins lucrativos, seja para o setor universitário. Enfim, oportunidades são um monte. Você aproveitou cada uma delas e foi criando outras oportunidades também. Outras oportunidades. E mais, eu continuo estudando. Agora, nesse exato momento, me foi concedida uma bolsa, né? Eu estou estudando inovação aberta, é uma outra vertente, tá? Por quê? Porque a nossa cidade ela tem algumas pegadas muito boas. Exemplo, nós temos aí uma grande oportunidade na ciência, tecnologia e inovação, que na minha opinião está sendo muito pouco aproveitada. Nós temos uma outra oportunidade que eu não vejo a cidade debatendo. Exemplo, o programa Nova Indústria Brasil, que são investimentos federais robustos para reindustrialização do nosso país. Aí a minha pergunta é o seguinte: o que nós estamos fazendo como município para poder embarcar nessa? Tem um outro programa robusto federal que é o Complexo Estratégico Industrial de Saúde, chamado SEIS, que é para quê? Hoje eu estou fazendo esse levantamento, tá? Tudo isso que eu estou falando eu estou fazendo. Olha, qual é o ecossistema de saúde que nós temos aqui, seja de formação,
nós temos 2 faculdades de medicina, nós temos todo um ecossistema de formação na área da saúde, temos empresas privadas na área da saúde, temos empresas exportadoras na área da saúde, seja na área da medicina, seja na área da odontologia e outras. E eu vejo muito pouca participação do poder público, do setor empresarial, nesses arranjos estratégicos, aproveitando. Vou citar um exemplo. Inclusive, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, esteve aqui. Naquele dia, infelizmente, eu não participei, porque eu estava justamente em Brasília, no Ministério dele, articulando outros projetos. Mas eu não vi falar nada mais sobre isso. Tá? Então, assim, nós não podemos perder o bonde da história. Perder oportunidades. Perder oportunidades. Ou até mesmo criar oportunidades. Ou criar oportunidades, exatamente. Chico, olha, o nosso bate-papo, ele já está chegando ao final, né? Porque quando o bate-papo realmente é bom e tem muita informação, é assim mesmo, acaba rapidinho. Até por isso, eu vou pedir para você fazer as considerações finais. Nós temos aí um tempinho, tá, de mais ou menos 1 minutinho, tá, para você deixar a dica, o recado que você quiser para todos que nos acompanham, ficar muito à vontade. Sim. Então, assim, meu recado é: eu vim para Bauru para ficar 1 ano e este mês já completa 18 anos que eu estou aqui, né? Uma cidade que eu aprendi a amar, tenho grandes amigos aqui, enxergo um potencial enorme. Eu peço àqueles e aquelas que estão me ouvindo que continuem acreditando em Bauru, continue estudando, continue acreditando que é possível termos uma cidade melhor. É importante somarmos esforços junto com os parceiros que realmente querem o bem da cidade, né? Os amigos, os grupos de onde que a gente participa, seja na igreja, seja na empresa, num clube de serviço, na universidade, no seu lugar de trabalho. Continuar acreditando em Bauru. Por quê? Porque Bauru tem tudo para ser uma grande potência nos próximos anos. Um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado, viu, Mara? A gente agradece pela sua participação. É claro que só de olhar o seu currículo a gente ficaria só na leitura aqui, uma meia hora só explorando e falando sobre o seu currículo, que você tem muita informação para passar para a gente. Obrigado. Foi só um leve bate-papo e rápido, mas fica já o convite para que você retorne, para que você contribua conosco sobre a questão dos projetos, que é muito importante, tanto para a questão do poder público, do privado, enfim, do particular, seja como for, mas que você continue contribuindo com a sociedade da forma como você já vem aí do legado do seu pai, da sua família. Obrigado. E claro que eu desejo que você tenha muito sucesso e continue aí levando o brilho para as pessoas e contribuindo com a sociedade. Obrigada pela sua participação. Obrigado mais uma vez, Mara. Então, chegamos ao final do Conversa Diária. Espero que você tenha gostado. Para mim foi uma satisfação estar na sua companhia. Muito obrigada mais uma vez e desejo para você um ótimo dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, enfim, tudo de melhor para você. Meu abraço apertado e carinhoso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.